Olá, pessoal do mundo do VAR. Estamos começando aqui, ó, mais um podcast VAR da Ilha, né? A nossa 14ª edição, né? E a gente fala de tudo, né, aqui no nosso podcast, né? Não só de remada, como de alimentação, nutrição, né? E eu tô trazendo, cara, assim, a grata satisfação conseguir trazer finalmente, né, depois de muita insistência, né, um cara assim que no meio do VAR aqui, né, para quem não conhece, né, é um cara também conhecido nas telas brasileiras aí do cinema, né, nacional e mundial, né, um cara que é referência em tudo onde que passa, né, um excelente atleta, né, um excelente profissional, um excelente remador, né, e o cara da nutrição, né, eu estou falando de Ricardo Sodré, né, meu amigo Ricardo Sodré, nutricionista conhecido como BOP, né, no meio da galera, né, Ricardão? É isso aí, Alessandro. Cara, a gente podia até começar aí a perguntar por isso. Por que BOP, cara? É por causa do filme mesmo? Conta aí. Cara, ó, primeiro quero agradecer aí mais uma vez o convite. Prazer estar aqui trocando essa conversa com você, com todo o pessoal que acompanha o canal. Prazer enorme estar aqui. Trazer algumas histórias aí desses 11 anos de canoa, né? E o lance do BOP, cara, começou porque quando eu vim morar aqui, eu sou carioca, né? Eu moro aqui no estado já há 16 anos. Eu conheci uma capixaba e me apaixonei e fui importado, né? É do, do, sempre do, assim. do Rio de Janeiro para cá. E logo na sequência, isso foi em 2008, né? Eu fiz uma participação no Tropa de Elite, né? Uma explosão aí no cinema nacional. E então, quando eu vim para cá, todo mundo fala, pô, o cara do Bop, fez o Bop, ele é o Bop, aí acabou ficando o Bop. Foi uma experiência muito grande, assim, uma experiência incrível, muita novidade. Eu nunca tinha vivido o meio do cinema, né? Embora seja carioca, eu nunca tinha ido numa comunidade, por exemplo. E você essas vivências, né? Você vai assim tendo uma mudança nas percepções de vida, nas relações das pessoas, né? Entendendo as questões culturais, enfim, foi uma experiência muito enriquecedora, assim, experiência de vida, literalmente. Imagina, só com fera ali, né? Wagner Moura, né? Um monte de ator. E qual era o nome do seu personagem Era mesmo? Bocão, Bocão, isso. Bocão, eu fazia parte da equipe Alfa, né, do BOP, que chamava. Assim, a ideia da primeira composição do filme, do Tropa de Elite 1, não seria um filme, né? Estourou por causa daquela história do vazamento Ah, do DVD e tal, mas seria um documentário sobre o BOP, né? E parte da seleção para o elenco foi feita com pessoas de uma academia de jiu-jitsu, né? Eu treinei jiu-jitsu minha vida toda, e o pai de um amigo, que era um dos produtores do filme. Aí ele falou, ó, vai ter um filme assim, assim, assado sobre o BOP, vai ter um treinamento militar, e eu já tinha sido militar, né? Já fui militar da uhum. aeronáutica, Ah, legal. e aí eu falei, cara, vamos lá, vamos ver qual que é essa aí, essa história aí. Pô, que E aí bacana. conseguiu convergir as agendas, enfim, horário né, atividade profissional, e consegui entrar aí nessa empreitada aí, Pô, cara. muito Muito legal. enriquecedor. Pô, imagino e quanto, né? E o interessante, ó, ele além de ter feito jiu-jitsu, como ele colocou aqui, né? Ele veio do judô, né? A base dele inicial, eu acho que todo mundo que faz jiu-jitsu começa no judô, depois vai pro jiu-jitsu. No Rio não é diferente, É. né? E você formou, você foi no nutricionista depois da canoa ou antes da canoa? Só essa dúvida que eu tinha. Cara, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu ia seguir esse ramo, né? Aham. Ter alguma atuação dentro do esporte. É, antigamente, né, a gente tem uma idade muito parecida, muito É. próxima, né? E ainda existia uma influência, uma interferência muito grande dos pais, né, Uhum. nas escolhas profissionais e tal. E quando eu acabei o ensino Médio. segundo grau, na época, Aham. né, o científico, Isso. eu tinha que optar, me alistei na aeronáutica e ao mesmo tempo, ali em paralelo, eu tinha que fazer uma escolha, né, porque foi exatamente o mesmo período que eu acabei os estudos no segundo grau. E aí, quando eu fiz essa escolha, eu optei por fazer nutrição, já sabendo que eu ia trabalhar com nutrição esportiva, né? Já tinha uma bagagem dentro do meio esportivo, no esporte de competição, de alto rendimento, né? Viajei bastante, eu sou atleta do Flamengo de judô, fui atleta do Flamengo de judô a minha Massa. vida toda. Cheguei a competir pela aeronáutica, no Centro de Esporte da Vai explicar Aeronáutica. porque é cacana. E aí,
E aí acabei já entrando na faculdade de nutrição, sabendo que eu ia trabalhar com nutrição esportiva. Isso foi em 94, ano que o Brasil foi campeão, né? Ó, que massa. E aí eu tô fazendo já esse ano eu faço 30 anos que eu tô dentro desse meio aí da nutrição. Já. De formado, foram 25 anos de formado e 30 anos já dentro do meio da nutrição, né? Mas quando é que foi que você se especializou nessa parte de nutrição esportiva, voltada É, para atletas? Nessa época ainda não tinha o curso de especializações aqui no Rio, onde eu morava. Aham. A gente tinha um curso em São Paulo e quando eu me formei foi exatamente a primeira abertura de um curso de especialização lá na Universidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E aí eu já fiz o processo seletivo, entrei nessa primeira turma. E aí, cara, foi cada vez mais buscando conhecimento, indo para congresso, fazendo especialização, enfim, é uma vida bastante, muito tempo, muita vivência dentro do meio da nutrição E esportiva. vivência também ele tem no mundo da canoa, gente. E ele é o caveira da canoa, irmão, porque se você vê realmente o histórico dele, é uma coisa que impressiona, né, cara? Muita coisa na verdade, desde 2011, né? 15, perdão. 2014, né? 14 que você Que eu começou. comecei a treinar. Eu vim morar aqui no estado em 2008 para 2009. E não foi em Vitória, você começou no Rio, né? Não, cara. Começou aqui, é legal. Curiosamente, meu primeiro contato com a canoa foi no Rio em 2006. No meu pré-projeto de mestrado, eu estava avaliando o estresse oxidativo, enfim, algumas implicações do exercício no organismo e relacionando com aspectos nutricionais. E aí, aliás, dois dos atletas, né, um deles bastante conhecido, o Dave McKnight, ele fazia parte, ele foi um dos objetos de estudo, e o João Bandeira, que é um outro atleta, meu amigo pessoal, faixa preta, casca grossíssima também, que remava no Rio Var. Uhum. E aí eles me chamaram, eu fui lá, remei em 2006 uma vez. De 2006 até 2014, eu nunca mais não tive nenhum contato com a canoa. E aí, depois que eu me mudei para cá, foi muita mudança, literalmente, né? Readaptar, iniciar a carreira profissional num outro estado, num outro lugar, com a minha profissão é uma profissão que naquela época era uma profissão tipicamente feminina, né? Então era muito diferente, cara. O cara Ainda tem isso, é verdade. nutricionista, naquela época quase não tinha nutricionista homem, né? E aí, quando eu vim para cá, eu fiquei quase uns 3 ou 4 anos sem fazer nada de atividade física, né? Já vinha da minha base do jiu-jitsu, continuava voltando no Rio, treinava quando ia no Rio, vinha para cá, mas eu não tinha uma atividade física com consistência. Até que um belo dia um amigo meu convidou para remar, e eu falei, cara, eu não vou conseguir acordar 4 horas da manhã, cara. Não dá. Eu dormia meia-noite, treinava jiu-jitsu à noite, ficava pilhadão. Aí minha esposa me botou maior pressão, assim, não vai, cara, você tá parado. Ela rema também, Suzane rema, é atleta também, tem um monte de bastante vivência também no meio. Legal. E aí eu falei, não, tá bom, eu vou. E foi onde eu comecei, acordei um dia, fui dormir 1 hora da manhã, acordei às 4 e fui eu lá no Ítalo. Tinha uns amigos em comum, até o Eduardo Bombril foi uma das pessoas que também logo começou também junto comigo. E aí, quando eu cheguei lá, me viram com uma estrutura assim bacana, me deram um remo de leme, falaram, você vai remar aqui, ó. Pá, foi o meu primeiro dia na canoa. E eu sempre gostei muito desse contato com a natureza, contato com o mar, pegava onda, né, quando eu morava no Rio. E aí, cara, foi uma paixão à primeira vista. Eu comecei a remar no Ítalo, com o Gustavo Portuga, com o Formiga, com o Brunão, que era do jiu-jitsu também. E fiquei um tempo, quase um ano praticamente remando, 10 meses a um ano remando no Ítalo. E depois eu acabei mudando de clube e fui para o Vitória Var. Né? Quando eu me mudei para o Vitória Var, eu fiquei sem participar das primeiras competições, até por questões de respeito com o pessoal do Ítalo e tal. Mas e depois, cara, Vitória Var até hoje. Vestiu a camisa é difícil sair, cara. Essa pegada casca grossa. E que, por sinal, também, né, Carlão, faixa preta também, né? Sim. Você treinava com ele também, não, né? Cara, eu já treinei com o Carlão algumas vezes, né, depois de conhecê-lo da canoa, mas eu acho que, assim, o jiu-jitsu, ele tem uma conexão muito grande com o surf e com a canoa também, cara. Tem muita gente
muitos atletas aqui do estado, né, que fazem jiu-jitsu, são faixa preta. Lá no clube tem eu, Carlão, tem Ricardinho Cipriano, cascal grossíssimo do judô também, foi atleta competitivo, seleção brasileira. Tem o Marlon que esteve aqui também com você, que também é Bonecem. Tem uma galera que treina jiu-jitsu, né? Tá. E foi isso, cara. Eu sempre vivi no meio esportivo, né? Sempre tive essa afinidade com o esporte profissionalmente por fazer algumas modalidades esportivas propriamente dita, né? Você começou quantos anos? Do judô? Não, Na canoa? Então, cara, eu comecei em 2004, hoje eu sou Supermaster, né? Então, vou fazer 52 anos agora. Eu comecei a remar, eu tinha 40. 40 anos. Eu já entrei na canoa classificado como Master, né? E a canoa é engraçado, né? Porque é um esporte que as pessoas normalmente começam com uma idade um pouco mais avançada, né? Contrário, né? Geralmente a maioria dos esportes do mundo novo, né? E eu tenho algumas teorias sobre isso, né? É inclusivo, né? É muito inclusivo, mas assim, adolescente, cara, não tem aquela coisa, né? Se não tiver um background assim de família, ou não tem um estímulo muito grande, por exemplo, a estar cedo dentro da água, né? E aí, o esporte, eu considero um esporte assim, né? Vou usar, desculpa a expressão, né? Um esporte velho, que as pessoas começam a praticar muito, muito tarde, é muito inclusivo. E aí, muitas vezes, as pessoas não têm a real noção do que é participar praticar uma modalidade em nível de competição. Né? A gente encontra muito isso na canoa, embora... Quando você entrou, você já entrou com essa pegada de competitiva ou não? Eu sempre gostei de competir, cara. O lance é esse, né? Sempre gostei, tive um pouco de dificuldade, né? Porque eu vim de uma modalidade individual e fui para uma modalidade coletiva. Então, você lidar com diferentes objetivos, né? Você tem que aliar a expectativa de rendimento físico, de comprometimento, de investimento que hoje em dia, para você viajar, você precisa investir, né? Equipamento, canoa, remo, viagem, enfim, uma série de coisas. Eu acho que isso também ajuda muito a que o esporte seja um esporte onde as pessoas já entram com uma determinada situação financeira já definida. Exatamente. Embora, sim, a gente sabe que existe uma série de projetos sociais, muitas coisas, muitas ações que ajudam a tentar puxar essa galera mais nova. E tá mudando, tá? Sim, tá. Inclusive, nós vamos fazer um próximo podcast, aí vai ser canoa. Tá mudando, a gente tem em todos os estados, a gente tem clubes, né, investindo nessa galera mais jovem. Eu acho isso importante para a renovação do esporte, né? Até mesmo porque você que tem experiência lá de fora, né? Você vê que lá todo mundo começa muito novo, né? É muito cedo. E aqui a gente realmente está nessa contramão, né? Ainda está, você vê dessa forma, que ainda está, mesmo surgindo uma geração nova aí, começando cedo, né? Ainda é um público mais... Você vê dessa forma? Tem pouco, eu acho que assim, as categorias júnior, né? Tem pouca gente ainda. E pouca gente com um nível de competitividade mais, assim, diferenciado. Embora esteja muito melhor do que era antes, sem dúvida nenhuma. Esses últimos 10 anos, né? E eu falo isso, é engraçado, porque eu faço sempre essa comparação, né? Toda modalidade esportiva passa por transformações, por períodos de evolução. Eu fiquei um tempo sem treinar jiu-jitsu, e quando eu voltei a treinar ano passado, é outro esporte. É outro estímulo de posição. As pessoas têm uma aptidão física diferente do que era antes. Enfim, uma série de... Deixou de ser arte suave há muito tempo. Uma série de quesitos. E a canoa também não é diferente. A canoa que quando eu comecei lá em 2011 é totalmente diferente. O nível do esporte subiu muito. Você pega aí hoje a categoria Supermaster no brasileiro que teve agora na semana passada, a Master, né? Master 40. Cara, na raia acho que tinham quase 30 canoas individuais. A gente não via isso. Ia botar um pódio, 6 anos, há 6, 7 anos atrás, a gente não tinha isso. Não tinha isso. O esporte cresceu muito. Eu acho muito positivo que as federações, as pessoas que se envolveram na fase inicial, conseguiram deixar cada um da sua forma os seus legados,
E hoje a gente tem um nível de organização dentro das federações que atrai muito, né, as pessoas. Hoje a competição tem um atrativo, um apelo visual, um apelo das empresas que apoiam o esporte. Isso tudo é importante e edifica, né, constrói, vai literalmente fazendo essa construção de um processo evolutivo do esporte. Eu vejo uma virada de chave de 2020 para cá, sem dúvida nenhuma. Eu acho De 20 que para cá, pouco, né? Então pandemia, né? pandemia. Pós-pandemia. Eu Pandemia foi. vejo, eu percebo uma virada de chave. Eu até brinco, tem uma expressão que eu falo, o novo VAR, né? Porque foram pessoas que foram procurando atividades outdoor, né, ao ar livre. Muitas pessoas, né, até pela inclusividade do esporte em si, vieram buscando um contato com a natureza, uma socialização, né? A pandemia ela criou essas distâncias, né, muito grandes entre as pessoas. Essas bolhas, né? Todo mundo longe. E a canoa havaiana e o VAR, ele tem isso de agregar, né? Os taitianos chamam de tarroi, né? De ter essa coisa de amizade, de união, sabe, de comunhão, das pessoas estarem juntas, de se socializar, fazer as coisas juntas. E eu até brinco que, embora façamos parte de uma comunidade esportiva, o mais legal que acontece fora da comunidade esportiva, né? Todo mundo gosta de treinar, de competir, mas, cara, e você faz isso no melhor dos cenários, uma vez por dia, né? Sei lá, 5 vezes durante a semana, e quando viaja para uma competição ou outra. Tá, e um treino de 1 hora por dia lá de canoa, você tem o teu resto do dia inteiro. Que você se socializa, você liga para os amigos, encontra final de semana, vai tomar uma cerveja junto, faz um churrasco, viaja. Então, eu acho que isso é o mais importante, essa capacidade de unificar, de unir as pessoas que a canoa tem. Sim, e deve ter muita resenha maneira, né? Pô, cara, tem altas Cara, histórias. eu imagino, cara. Pô, eu queria que você contasse até algumas dessas aí, algumas Tem várias, pérolas aí. tem história engraçada, tem curiosidade, tem muita, cara. Então, nós chegamos até a comentar sobre isso, que seria interessante, né? De colocar. Né? Cara, são 11 anos, né, dentro do 11 esporte, anos. e assim, você convive com muita gente diferente, você viaja, conhece culturas diferentes, vivencia situações diferentes dentro e fora da água, e eu acho que isso vai meio que formando, vai te moldando, né, cara, dentro do esporte. Tem muita história engraçada. Imagina. Vamos falar delas também. Né? Mas vamos falar um pouco também, assim, de uma história até que, de certa forma, um pouco triste, né? Mas que eu acho que foi um virar de chaves também na sua vida, na sua carreira, né? Sobre o seu acidente que sofreu em 2022, né? Que foi uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que é bastante interessante, principalmente pelo lado espiritual. Isso, eu sempre me emociono quando eu falo isso, né? A gente tem que sempre estar preparado para as situações, seja as situações boas e aquelas que talvez não sejam tão satisfatórias, boas assim. Em 2022, final de 2022, sofri um acidente de moto e o acidente em si foi uma coisa boba, um acidente bobo, né? Atropelei um cachorro de rua. Ah, foi assim, eu pensei que fosse mais sério. Numa avenida aqui em Vitória, Leitão da Silva. Sei, e aí, risco, né? atropelei um cachorro de rua, caí, não perdi consciência nem nada. Só que com o impacto, assim, eu devia estar uns 50, 60 por hora, eu tenho 93 quilos, então a energia cinética junto com a, né, altura e a pancada no chão, eu tive múltiplas fraturas nas costelas, fraturei 7 costelas, soltou aqui no externo, aqui na parte anterior, lesão, a pancada no quadril, lesão no joelho, nos dedos dos pés, enfim. E aí fui socorrido, UTI. Cara, no terceiro dia que eu estava internado na UTI, comecei a me sentir, eu já estava bem, né, clinicamente bem, estável. Os médicos preparando minha alta para o dia seguinte, que eu estava já me deslocando, fazendo exercício, né, fazendo exercício respiratório para impedir que haja a gente chama de telangiectasia, né, que é um congestionamento pulmonar. E aí, um dia à noite, eu comecei a me sentir mal. E aí, É como cara, se fosse um efizema, assim, uma coisa mais... Cara, não. O que eu tive? Eu tive uma hemorragia. Com o impacto, eu fiz pequenas lesões no pulmão.
E conforme foi desinchando, os coágulos foram soltando, e aí encharcou meu pulmão esquerdo, né? A base do pulmão esquerdo. E aí, esse encharcamento, é uma hemorragia, né, o sangue sai da circulação e vai congestionando ali o órgão. Então, assim, eu comecei a baixar minha temperatura, a frequência cardíaca, a pressão arterial, eu fui entrando em choque. E sempre verbalizando com a equipe médica. E aí, cara, é difícil. Irmão, tenha seu tempo, relaxa. Eu sei que é, eu sei. É difícil, cara, porque os médicos falando, cara, você é uma das pessoas mais fortes que a gente já recebeu aqui no TI, com mais energia de vida, você vai sair dessa, fica com a gente. Aí, cara, eu tava indo embora. E quando eu tava indo embora, apagou toda a luz dentro do quarto do UTI. Você teve essa sensação? Não, Você eu tava vi, indo, cara. sério? Eu tava indo embora, cara. Minha pressão arterial foi em 5/4. Nossa. Minha frequência cardíaca foi em 14. Eu tive uma parada cardiorrespiratória. Sumiu o som. Foi tudo... Sumiu o som, foi tudo escurecendo. Eu vi só uma luz e uma cruz. Uma cruz. Cara, eu fui Deus. Eu fui lá do outro lado e voltei. Nossa, isso é de arrepiar, gente. É difícil, né, cara? Cara, pra gente Embora- é questão, cara. E embora seja uma oportunidade, uma dádiva, né, cara? Você poder ter esse contato com Deus dessa forma. Não a forma mais satisfatória, mas eu sinto isso como uma missão, cara, de eu compartilhar essa minha história e sempre que eu falo, eu me emociono. Uhum. Porque de fato assim deve ser. Irmão. É de fato muito emocionante. E não foi só essa vez, né? Isso foi uma noite. Os médicos fiquei em observação, conseguiram me estabilizar. Só pra você ter ideia, nessa primeira passagem, né, de dreno, eu drenei quase 2 litros do meu pulmão. Nossa. E era sangue saindo de um lado, entrando do outro por transfusão. Uhum. E aí me estabilizaram, ficou aquela definição se ia operar ou não opera, resolveram não me operar. E aí foram administrando muita medicação, enfim, morfina, uma série de medicamentos. Eu tive uma outra parada cardiorrespiratória e precisei que eu não tinha como ser reanimado, todo quebrado, né? E aí, cara, injeção de adrenalina direto, ou seja, foi uma segunda. Você não podia ser reanimado. Cara, eu tava todo quebrado, né? Meu tórax todo aberto. Cara, que loucura Que isso. loucura, cara. Loucura. Enfim. Cara, é Deus mesmo. Foi Deus, cara. Totalmente. Foi Deus e isso mudou muito a minha vida, porque você passa, não que eu não desse valor, mas você passa a vivenciar as situações, né, do seu dia a dia de outra forma. Eu sempre fui um cara muito guerreiro, muito batalhador, mas hoje, você quando passa por uma situação dessa, você passa a perceber que não existe obstáculo. Com certeza não. Cara, não existe dificuldade, né? E o esporte traz muito isso também, né? O esporte de endurance, a canoa, né, por ter essa característica de endurance, traz muito isso, de você se concentrar naquele momento, você viver aquele momento. E entender que a vida não tem replay. Até surgiu um bordão, né? Eu uso muito isso. A vida não tem replay, cara. Só Deus. É isso aí. Só Deus. E às vezes você vê, né? Um atleta forte, né? Que sim, tava ali no auge do seu momento, nada super-homem, nada, né? Que a gente se sente muitas vezes na hora do treinamento. E de repente, cara, um cachorro passa na frente. Exato. Uma coisa besta. Exatamente. E olha que eu tenho super afinidade, que eu tenho 5 cachorros. A gente faz esse trabalho trabalho voluntário de resgate e tal, e curiosamente aconteceu dessa forma. Você continua Essa andando coisa de moto? de Deus. Não, parei de andar. Parei. Chega. 35 anos andando de moto, nunca tinha caído, cara. Nunca tinha acontecido nada, até que Deus quis que fosse assim, né? Ele quis te parar, cara. Ali, isso aí. Só na moto. Engraçado, tem um amigo lá de São Paulo que às vezes ele vira e fala assim, isso aí, cara, é um daqueles, preste atenção, que Deus dá na sua vida. Né? Sim. É isso. Rapaz, essas coisas me emocionam muito também por conta de... Acho que as mudanças geralmente que Deus faz na vida das pessoas, né, são coisas assim grandiosas, né? E geralmente é um direcionar, né, de vida, é levar sempre para uma coisa a mais, cara. E essa experiência com ele, cara, que a gente vivencia,
isso diariamente na vida das Em pessoas, coisas né? pequenas, Coisas em pequenas. situações pequenas, é Coisas, impressionante. situações pequenas e grandes como a sua, porque a sua realmente foi uma tremenda superação, né, cara? Foi mesmo, cara. E a recuperação, graças a Deus, foi uma recuperação pelo meu estado, a minha condição de saúde, minha estrutura física. Todo mundo falava, cara, se você não tivesse a estrutura que você tem, você não tinha sobrevivido. Então, isso aí é até eu faço questão, né? Eu palestro muito, falo muito para alunos, enfim, público em geral. E eu sempre falo, a gente precisa sempre se manter na melhor forma possível. Você tem que estar pronto. Tem que estar pronto, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Vive o dia da melhor forma possível, vive aquele momento da melhor forma possível, porque pode não ter o momento seguinte. Exato. Então, aproveitemos as oportunidades de se cuidar, de ter essa conexão com Deus, né? Com esse suporte espiritual. Isso é importantíssimo, se alimentar bem, fazer tudo com equilíbrio. Dá para fazer tudo, só se planejar e focar no momento, Sim. naquela hora ali, que certamente se você faz o seu melhor naquele exato momento que você está vivendo, o momento seguinte vai ser melhor ainda do que aqui. Com certeza. Isso E aí. depois disso, como é que foi, assim, sua dedicação na canoa? Como Cara, é que... então a minha recuperação, por incrível que pareça, foi uma surpresa, foi muito rápida. Eu sempre, assim, ao longo da minha vida, né? Quanto tempo você ficou parado Cara, em recuperação? eu fiquei. O acidente foi no dia 13 de dezembro. Nossa, No dia. Foi rápido, cara. Dia Natal 20 triste mesmo, hein? Foi, passei Natal internado. Dia 20, dia 14 de fevereiro, eu tava dentro da academia, cara. Já. Levantando ferro Ó, e remando. que Claro que numa Mas é o que você intensidade. falou, porque você tem um histórico, né? Uma vida de treinamento, né, cara? Cara. Mas quem não tem, com certeza ficaria ano aí, de Isso repente, fez para recuperar. toda a diferença na minha Não recuperação. tenho dúvida disso. Toda a diferença, cara. Sem dúvida nenhuma. Que O show, pessoal tem cara. que ficar, ó, mantenham-se sempre prontos. É isso aí, viu, gente? Viu? Ouve a voz da experiência. E é um cara que conhece de tudo, até essa questão alimentar, né, que é fundamental também. Eu gostaria até de entrar um pouco nisso também agora, Bop, dessa parte de suplementação que você hoje, né, representa a VitaForte, né, que é uma empresa referência também. E fala um pouco da suplementação para as pessoas aí, o que pode ajudar nesse processo também de buscar ganhos, né? Assim, ao longo dos últimos anos, cara, a gente vem observando uma evolução muito grande no esporte como um todo. E um grande diferencial é que a gente vem observando pessoas com mais idade performando tão bem quanto pessoas com uma idade mais não tão avançada assim. Sem dúvida nenhuma, isso vem de evolução nas metodologias de treinamento, métodos de recuperação, abordagens, questões relacionadas à nutrição como um todo, né? Não só a suplementação, mas a base de uma alimentação adequada, saudável, os estudos relacionados ao biorritmo, né? O ritmo circadiano, que a gente chama, né? Horário de descanso, de sono, como o indivíduo vai se recuperar. Sempre que eu dou palestra, eu falo, foque na recuperação. Se a gente se recupera bem, é grande a chance da gente fazer uma sessão de treino, a sessão de treino subsequente da melhor forma possível, se recuperando assim sucessivamente. Então, hoje a nutrição, né, nos últimos 10 anos, a gente teve um salto, uma explosão em termos de pesquisas científicas, de substâncias, compostos bioativos, suplementos que foram desenvolvidos visando suprir essas demandas, essas necessidades, garantindo uma melhor recuperação e desempenho físico, tá? E a Vitafora, assim, eu não sou representante da marca, né? Já fui do departamento comercial, mas eu faço um trabalho de assessoria, consultoria científica e sou speaker da marca, né? Faço palestras e tal, levando esse conhecimento dentro da área da suplementação e saúde, esporte, né? Desempenho físico, normalmente, para profissionais e para o público em geral. Então, é isso que eu queria explorar em você mesmo, né? Vambora. Em termos, assim, de suplementação, o que você acha, assim, que é fundamental trabalhar em termos de suplementos? Isso vai depender muito da individualidade, né? Cada indivíduo tem um padrão físico diferente, né, um eixo fisiológico, hormonal, bioquímico diferente, enfim.
Existem alguns consensos dentro da nutrição esportiva, e hoje nós temos 5 tipos de suplementos que têm o mais alto nível de evidência científica. Ou seja, o que é isso? Se você suplementar, você tem, em determinadas situações, benefícios comprovados cientificamente, de uma melhora no seu rendimento, na sua recuperação. Uhum. Esses suplementos hoje são beta-alanina, creatina, cafeína, os nitratos, né? E o bicarbonato de sódio. Tá? Esses são os 5 suplementos com mais alto grau de evidência científica pelas diretrizes, né, científicas que nós temos. Uhum. Olhando para os macronutrientes, né, proteína, carboidrato, lipídio, a gente tem o carboidrato como o rei da performance esportiva, a proteína muito importante para uma questão de recuperação e estrutura, né, do tecido muscular principalmente, e os ácidos graxos, os lipídios, hoje em dia a gente também tem uma recomendação muito mais flexível do que tinha antigamente, né? Existem essa evolução das pesquisas, né, joga por terra alguns conceitos e traz conceitos novos caminhos, novas evidências, e hoje em dia, por exemplo, recomenda-se que não consuma menos de 20% do valor energético total. Ou seja, do que você come no dia, pelo menos 20% tem que ser de gordura. E isso encontra mais na proteína? Tem gordura que está associada a alguns alimentos, como por exemplo a proteína, mas o ideal é você consumir gorduras de boa qualidade, né? Uhum. Normalmente as fontes vegetais de gordura. Uhum. Aí a gente tem alimentos como abacate, as frutas, sementes oleaginosas, né? As nuts, que a gente chama, enfim, os óleos vegetais, óleo de coco, o próprio coco, açaí, enfim, são vegetais que têm uma quantidade de gordura que é favorável para um bom funcionamento do organismo. Tá? Sim, sim. Mas isso tudo, o Alessandro, isso é individualizado. Sim, eu Né? sei. Cada indivíduo tem as suas características de rendimento físico, né? Suas variáveis de aptidão física, tem o tipo de treinamento, o período que você vai estar sendo submetido. Às vezes você está sendo submetido a uma carga maior de treino, vai exigir um pouco mais de determinadas estratégias para otimizar a sua recuperação nutricional, da sua recuperação, e poder fazer uma nova sessão de treino ou competição de forma mais eficiente. Por isso que é bom até o acompanhamento, né? Porque Tá. vai trabalhando com você ali de acordo com a sua necessidade, né, cara? Hoje em dia, o nutricionista, vou utilizar o nutricionista como eixo por causa do nosso Uhum. bate-papo aqui, né? Mas eu vejo todas as profissões na área de saúde, fisioterapeuta, médico do esporte, né? Você entrevistou aqui o Dr. Rodrigo Reis, Sim, cardiologista. nosso patrocinador de ponta Bacana. aí, ó. Rodrigão, O cara que remador, investe bastante aqui no nosso casca podcast. grossa lá do Macaira, né? Rema com o Vitor Sim. Negrão já há bastante tempo. É da Canoa. Tem a visão do profissional de medicina, do médico, do esporte, e a vivência dentro da modalidade esportiva. Isso, sem dúvida nenhuma, cara, faz toda a diferença. Faz. Quando você olha, vê o atleta ou o paciente num eixo central e diversas vertentes de diferentes profissões que podem ajudar a otimizar desempenho físico, performance e recuperação. Então, o nutricionista, fisioterapeuta, o médico do esporte, psicólogo, a psicologia do esporte também cresceu muito, Sim. assim, nos últimos anos. Não precisa nem falar, né, do treinador, do educador físico, do treinador, do coach, né, do técnico da equipe, né, falando no caso agora da Canoa Havaiana. E todo esse cenário você converge em rendimento físico e promoção de saúde, cara. Isso é o mais importante. A gente está lidando com o ser humano, né? Antes do desempenho físico, tem que vir a saúde. Para você performar bem, você precisa estar saudável. E se você está saudável, você tem mais chance de performar bem. E aí você cria um looping, né, de manutenção de um estado de saúde favorável para aquele indivíduo. E aí esse indivíduo consegue ser inserido no esporte, no relacionamento, né, com outra pessoa, na sua atividade profissional. É um conceito que os profissionais que trabalham nessa linha da nutrição, eu chamo de nutrição esportiva funcional, é o que a gente chama do conceito de vitalidade positiva. É isso que a gente precisa pregar nas pessoas. Sim, sim. E o interessante até, não sei se você assistiu o podcast passado,
né, com o Lélio, que teve aqui, o Lélio, Marlon Bombril e e o Marlon. Bombril. Sim, assisti. Cara, o Lélio, por exemplo, a coisa que me surpreendeu foi o fato, o Lélio, pô, muito forte, a estrutura muito forte, o cara, né, pô, Uhum. malho com ele também, né, na J3, né, pô, acompanha a carga também de trabalho dele lá em cima da funcional. Cara, quando ele falou que ele não se alimenta bem, eu falei assim, que ele não come. É. Eu falei, como assim, cara? Como é que dá pra ter uma estrutura dessa sem comer? Então você acaba trabalhando também, né, nessa outra vertente. Tanto gente que tem uma alimentação errada e come muito e muito errado, Sim. né, como também até aquelas que não comem bem e precisam de algum tipo de reposição também para estar dando sustentação a tudo isso, né? Tem um trabalho específico para isso? Tem. Né? Dentro da nutrição tem, né? Então, tem de tudo, cara. O que a gente precisa é olhar um indivíduo, aquele indivíduo específico, com aquelas características. Tô falando do Lélio, né? Um padrão físico com um percentual de gordura baixo, né? Uma estrutura muscular bem desenvolvida. E às vezes, cara, não necessariamente o indivíduo que tem um volume muscular grande vai ser um indivíduo que é mais forte. Uhum. Existem as valências físicas, né? O conceito de desempenho físico ele é muito mais amplo. Envolve estrutura, envolve a força, velocidade, potência, mobilidade, flexibilidade, coordenação, agilidade, enfim. Toda a análise biomecânica, né, o padrão físico, se é um indivíduo que é mais longilíneo, mais alto, mais magro, tem o formato, né, a gente chama trapezoide, com ombros mais largos. Então, isso tudo tem Bem ciência. complexo, né, cara? Tem ciência para poder avaliar cada pessoa de uma forma, entender, fazer o diagnóstico daquele indivíduo e traçar aí os melhores objetivos ao longo do tempo, planejando o período de treino, a periodização de treinamento. Sim. É um outro Não. conceito novo de periodização nutricional. Cada fase do treino você vai ter um suporte nutricional específico para aquela fase. Sim, sim. Tem muita gente também, né, eu falo isso para vocês aí que estão nos assistindo, né, que tem a mania de, pô, aquilo ali tá dando certo para fulano, aquilo para ciclano. Vou seguir a receita dele, porque a receita dele tá fazendo sucesso. Cara, não tem nada a ver, né, pelo que você está colocando aí. Cara, e isso Cada caso é um caso, né? E é comum, né? Eu sei que é comum. Extremamente comum. A gente percebe isso no dia a dia. Inclusive, tem pesquisas científicas que elencam, né? Fazem uma listagem assim, ó. Qual a sua forma de orientação, digamos, para atingir determinado objetivo. Aí tem lá revista, Instagram, o amigo, o profissional. Às vezes o profissional fica lá no final da lista, né, de opções de escolha, assim. Pois é. Mas é muito comum, cara. Tem muita gente que, pô, que aprende assistindo vídeo, né, e tal, e às vezes, é claro, fazendo, né, os treinamentos e tudo. Eu acho que estudo tudo é fundamental, né? É importante você estudar em Para tudo, tudo. né? Mas você sempre buscar o profissional para poder te direcionar, principalmente nessa questão de alimentação, acho que é fundamental. É importantíssimo. Muito E outro ponto interessante, cara, é que as pessoas às vezes querem resultado rápido. Quer dizer, muito Querem comum. estalar o dedo e já ter o resultado. E tudo isso faz parte de uma construção, é um processo evolutivo, né? O Carlão até brinca, né? Assim, confia no processo. Cara. Carlão acaba sendo filósofo, né? Cara, ele é figura. Ele fala, eu confio no processo. Mas aqui, e outra, esse processo, essa exigência de velocidade de resultado, as pessoas e muitos do novo VAR, né, desse período nos últimos 5 anos que começaram a prática do esporte. Claro que tem pessoas que têm um resultado muito rápido, também tem muita dedicação, né? A gente brinca que é muita hora de dedicação, mas as pessoas não entendem e muitas vezes não colocam em prática um dos pontos que eu acho mais importante. Isso é uma base para toda modalidade esportiva. Né? Você entrevistou o Gustavo lá do ST, né? O Gus, cara fera, fenômeno da canoa, dos pioneiros na canoa. Pena que não tá aí né, tão ativo. Pois é, cara. Rapaz, e 50 mais, né? A gente o nome dele já foi falado para um convite de retorno. Seria perfeito. E eu quero fazer parte dessa canoa. Quem for fazer, por favor. Quero aprender com eles. Eu prometo que acompanho. E assim, as pessoas querem esse resultado rápido e esquecem dos fundamentos.
o feijão com arroz, né? Cara, eu tenho, como eu falei, tenho 11 anos de canoa. Semana passada, eu tava fazendo treino educativo de V1, corrigindo postura. Tem que fazer, isso é a base. Porque, cara, 11 anos praticando uma modalidade, competindo, já dá pra você ter uma base, né? Sim, mas é o que você falou também, né? O processo ele evolui, muda, tá tanto, Muda a técnica de remada, o padrão de remada e tal. Então você precisa ir tentando evoluir, ajustando nas suas limitações, porque às vezes as pessoas têm as próprias limitações, Sim. né? Eu precisei, por exemplo, no jiu-jitsu, eu precisei readaptar meu jogo, porque eu ainda sinto, embora 2 anos e pouco de acidente, eu ainda sinto eu tenho alterações Na área no meu, costela, nessa região do meu lado esquerdo. Então eu não posso expor muito o meu lado esquerdo, embora seja destro. Eu sempre joguei muito pro não lado tá esquerdo. competindo não, né? Não, nem vou voltar a competir. Viu? Não vai Não, competir, ele pode contar não, o segredo onde no está o jiu- problema. no jiu-jitsu não. Pois é. Mas, então assim, você tem que fazer fundamento, cara. Sim. Tem que fazer treino técnico, tem que ter paciência. Os taitianos sempre eles falam muito isso, né? Take your time. Você precisa, cara, é um processo. Calma, tem que ter paciência que vai encaixar, uma hora vai encaixar, mas você precisa dedicar com paciência fazendo aquilo que é o correto. Sim, sim. Cara, você tem uma experiência grande aí, né? Hawaii Kinui, né? Participou desde 2015, né, para cá, os brasileiros sempre com pódio, né? Trabalhando forte, né? Seja em remada em equipe, como individual. Cara, fala para mim um pouco assim dessa diferença aí que você encontra muito hoje, né? Não só a nível de Brasil e o cenário internacional também, mas a questão de Vitória hoje, né? Como é que você vê ela dentro desse cenário? De competições, De principalmente. competições, competição. Cara, Vamos focar, né? Pergunta bem focada assim, na área de treinamento, tá. competição. Então, assim, como eu falei, o esporte evoluiu, mudou muito. O nível de 2018 para cá, o esporte evoluiu, assim, deu um salto de evolução, de rendimento. É um esporte que as pessoas começam com uma idade um pouco mais avançada e a gente tem as limitações de faixa etária para as categorias, né? Então, às vezes, o indivíduo começa a remar com 37, 38 anos, ele fez 40, ele tem 2 anos de Open. E o nível da Open, hoje, a garotada que chega na Open com 22, 21, a gente teve o Júnior subindo aí, o pessoal que remou no Marina, né, com o Robert lá. A garotada é Júnior, Filipinho, essa garotada tem 19 anos. Open, 19 anos. E aí imagina você com 39, prestes a virar Master, mas ainda competindo como Open, não podendo competir como Master. Então eu acho que essa é a principal segmentação. A opinião do Ricardo. O atleta 40 a mais, ele tem que competir na 40 a mais. O atleta que é 50 a mais, ele é 50 a mais, ele não vai competir, ele não pode pontuar, não pode classificar na 40 a mais. Mesmo que ele tenha um rendimento melhor, ele tem que competir naquela faixa etária equivalente. Tá? Você pega um 50 a mais que voando hoje em dia e compete, ganharia tranquilo uma categoria 40 a mais. Mas não, ele precisa competir e correr na 40 a mais. Mas ele pode competir na 40. Aí, cara, isso é uma discussão que não é de agora, viu, Alessandro? Essa é a minha opinião, eu acho que você tem que correr. Eu acho também que é um erro, né? Mas a Open poderia, não? Você acha que não? Então, depende da competição, né? Você tem competição aí que... mas é difícil um 50 a mais ter um rendimento de Open. Com certeza. Praticamente mas tem, né? fisiológico. Até pelo menos 40 e pouco tem, né? Para dar resultado, cara, você acha é difícil, viu? Eu acho bem difícil, cara. Eu acho tem bem exemplos Você vê a largada, ó, vou pegar, por exemplo, a largada da OC1 agora do brasileiro, lá em Salvador. Eram todas as canoas juntas, largando juntas, né? Open era tudo. Cara, você pega o Rogério Mendes, o Rogerão lá do Metavá, 40 a mais, final 40 a mais já. Acredito que o Rogério deva ter uns 40. Se Deus quiser, ele vai estar aqui também com a gente. Então, legal. Tem que chamar. Já chamei, já chamar aqui. Ajustando a agenda aí. Tudo bem que ele vai competir no nível alto, mas, cara, você vê Robert Murilo, né, que foi um primeiro e segundo lugar, com aquela intercorrência que teve com o Robert na chegada.
eles chegaram muito na frente. Cara, mas Hobbs, com a experiência que tem ali, cara, eu acho, pra mim, eu tava achando que ele tinha entregue, ou então era um protesto, assim, inicialmente. Cara, eu não sei. Não, mas depois eu fiquei. Não sei, eu não Eu acho que conversei ele com errou ele. mesmo. Eu também não conversei com Eu ele. não conversei com ele ainda depois da prova, mas isso não é raro, tá? Tem história já de... Porque os dois são amigos também, né? Sim, muito. Então, às vezes, de repente, ele focado na V1, né? Eu não sei, né? A gente tá conjecturando. Eu competi lá em Santos no ano passado, no Brasileiro também, e assim, também levou tudo, o Oceano V1. Pois é, mas é onde que a gente vê, né? O Robson é o cara do momento hoje, né? O cara que... a bagagem que ele teve de Tahiti... Termos individuais, sim. Eu tava conversando isso com um time de V3 50+, que foi lá do clube, que foi pro Brasileiro. Porque a galera que não tá viajando para competir, às vezes não tem a ideia do nível que é o esporte, cara. Né? Tudo bem, o Espírito Santo acho que é o segundo maior polo do Brasil hoje, em termos de número de bases. É o que mais cresce, segundo o presidente da associação, que mais cresce. A nossa geografia é muito a confederação, desculpa. A nossa geografia aqui de Vitória e Vila Velha proporciona isso, é muito favorável à prática esportiva, né? E aí, cara, a gente pega time que... O nosso time, por exemplo, vou dar um exemplo do Vitória VA, que é um time que todo mundo sabe que tem um rendimento assim, histórico bem interessante em nível nacional. Os últimos anos, a nossa 40+, foi começando a ficar lá para trás, cara. Por quê? O nível de comprometimento, de envolvimento, de evolução, de equipamento do esporte mudou. Então, para você hoje performar em alto rendimento, você tem que dedicar, cara. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que mudar a metodologia de treino, tem que planilhar, tem que fazer treino fora d'água, tem que dormir bem, comer bem. Assim, tem que abrir mão de uma série de fatores, né? Tem que abrir mão de muita coisa. Eu acho que a escola, você tocou num ponto interessante. Eu acho que a escola, eu acho que é fundamental, né? Ela buscar trazer experiências, né? Como a Vitória sempre fez, de trazer os tahitianos, né? Para poder dar laboratórios aqui, né? Fazer, entregar aos alunos, né? Uma bagagem, uma informação diferenciada. E Carlão sempre fez muito isso, né? Hoje é muito mais fácil, né, cara? Esse movimento... Mas ele vem desde lá de trás fazendo isso. Esse movimento... Pelo menos assim, essas pessoas que passaram por aqui, né? E algumas que eu tive contato falaram muito isso, que esse movimento... Sempre tiveram lá, conheceram o fulano lá na Vitória. Esse movimento no Brasil, tá? Isso aí eu falo sem menor dúvida. O primeiro contato com os tahitianos, se não me engano, foi um time lá do Rio Vaar, com o Nicolai. Eles fizeram Haikinui. Isso acho que foi 2011, por aí, 2011, 2010, alguma coisa desse tipo. Talvez fez foi que ano? Eu fiz 2017. E aí, em 2016, 2015 para 2016, começou a ter uma aproximação maior com o John, que trazia os remos da Viper aqui para o Brasil, né? E aí começou um contato e tal, vieram os tahitianos para cá 2 vezes, fazer intercâmbio, fizemos clínica aqui, e aí a gente montou um projeto e conseguimos montar um time daqui do estado, né, para fazer para correr a Hawaii Kinui. Então, do estado hoje, quem já teve essa vivência, fomos nós, 6 do time, e o Robert. Só. E essa movimentação, esse caminho, né, de estreitamento de contato com os tahitianos, eu acho que isso fez muita diferença pro VAR aqui no Brasil. Porque vieram os tahitianos lá do time Tupuai, do Billy, depois veio o Aroma Tere também, que foi voga da Shell VAR, a gente fez clínica, foi pro Rio, né, nós trouxemos ele, fizemos clínica no Praia Vermelha, depois ele foi para SAMU, fez clínica com o pessoal da SAMU, e isso, se não foi a força motriz inicial, despertou um interesse maior nessa conexão. Interesse deles também, será aqui nos atletas brasileiros? Também. Também. Mas principalmente recentemente. Cara, a gente teve o Mundial no Tahiti em 2018, né? O Mundial do Tahiti, a gente foi com uma delegação, acho que foi uma das maiores delegações do Brasil para lá. 300. Então. E isso também potencializou... De 3 mil no mundo todo, 300 era brasileiro. Então, 10% da delegação. E isso, acho que
fez uma propulsão muito grande, porque as pessoas passaram a ter a vivência na meca do VAR, entendeu? Então, toda essa movimentação, esse fluxo de vindas, mais pessoas depois foram para lá, fizeram intercâmbio, fizeram outras E provas. tem que ter essa ligação, né? Tem que ter essa ligação Tem, com né, a gente cara? lá. Uma pessoa não pode se aventurar, chegar lá e falar assim, ó, vou pra lá, vou participar, que não vai, né? Cara, Não é assim, né? não é. Por exemplo, vou bancar a minha ida, não vai. Não é, Não é não assim. é. Eu brinco que é igual os Black Trunks da Havaiana, né? A galera do surf, do Havaí, Aham. localzão, assim. Cara, você tem que estar conectado com os locais. Senão você não vai ter a real experiência, entendeu? E nós que, assim, conseguimos estreitar isso, iniciar esse movimento no Brasil de forma mais Nossa. consistente, e aí culminou agora com a vida do Tepava, toda a preparação que eles fizeram lá com o pessoal do Time Mirage, enfim, as clínicas pelo Brasil, por aí vai. Vieram outros, né, cara? Acho que o Steve, o Terrell Tata já veio, fez clínica, o Kevin veio, fez clínica, enfim, Muita gente. Manuteia já veio, Manuteia fez veio. clínica. Mais de uma vez, mano. É. É. E esse movimento começou, cara, lá de 2016 para 2017. Então, aí você aproveitou essa onda, né? Você foi, né, em 2017. Foram quantas horas? Tati, ó. Pois é, legal. Não, tem até uma imagem sua aí, cara, que é essa imagem, eu acho que ela vale até dinheiro, viu, gente? Essa imagem é interessante. Que Lá, é uma das cara, histórias. ela é uma história massa. Ele tá na canoa, né, se preparando para a largada, né? Conta um pouquinho aí, do lado de quem? Cara, Fala aí pra mim. Tá vendo? Ó, isso aí foi na chegada do Não, brasileiro. quando aparecer lá, nós vamos mostrar. Tá, né? Cara, essa história foi muito engraçada, porque o Tahiti para acontecer essa prova, né? A Hawaii Foi igual o futebol aqui, né? É. Mundial, se fosse aqui, né? É a prova mais longa do mundo, né? A gente chama de endurance consecutivo, são 3 dias de Foi prova. quanto tempo quantas horas de remo? Cara, a primeira perna a gente fez em 4 horas e 15, eu acho, 4 horas e meia. São 46 no primeiro dia, 28 no segundo e 60 no último dia. E eu fiz a primeira, eu fiz 46 e 60. A primeira e a última parte não tem troca. km. Prova. Não tem troca. Eu vi lá os calos da sua moça, todo quase derretendo. Aí, cara, o Tahiti para e a largada da primeira prova é em Huahine. Huahine é a casa, a ilha do Kevin em Jerusalém, né? E aí, quando alinhou, a gente estava parado ali, fez o alinhamento, deu uma aquecida e tal, então parado ali, pronto para alinhamento. De repente vem chegando, eu estava no banco 3, aí vem chegando uma canoa, aí, pô, bico amarelo, né, o deck amarelo, vermelho. Já chama atenção logo, ele amarelo com o vermelho. Eu olhei, né, cara, o cara veio chegando assim devagarzinho. Aí eu senti a ama bater aqui assim. Aí a ama, cara, aí eu peguei e fiz aqui assim com a ama, né, cara? Tirei, empurrei a ama. Aí, beleza, aí tô de novo, tava com o remo aqui assim já na posição, aí tô de novo, aí eu tirei o remo, agarrei na ama e fiz aqui assim, ó, vlau. A canoa da Shell, o Kevin tava no banco 4. Assim. Eu vi ele te olhando lá, assim, alguém disse, que cara folgado é esse? Tava a Hiromana Flores, o Kevin, o Manoté, enfim. Cara, foi uma situação engraçada, cara. Porque, assim, até mesmo hoje em dia, hoje eu entendo que é isso, né, cara? Isso aí foi lá, né? Isso aí foi alojamento que, cara, se apresentando aí, a parte lá, os rebentados, tudo cheio de calo. Todo mundo imagina, você fala, fui pro Tahiti, aí Bangalô, essa aqui é maravilha. Água Azul, Bangalô, cara, isso aí foi uma experiência top aí, sabe tudo. Foi uma experiência, cara, muito, muito enriquecedora, cara. 15 dias, 15 dias, foram 15 dias. E toda a logística que envolve essa prova, né, cara, realmente é uma experiência que o remador que tiver oportunidade, vai. E não pode perder, né, cara? Às vezes, é o que meu pai falava, né? Passa o cavalo ali arriado, você tem que perder. A vida não tem replay. Não tem replay. Tem que surfar a onda, cara. Tem a oportunidade, cara, vai, se organiza e vai. Tem que se preparar, né? Assim, E não tem tempo, né, cara? Você vê o Mundial lá, eu vi 80 a mais, cara. Gente de 85 anos fazendo um Mundial. Cara, imagina. Rapaz, imagina isso.
né? Ou seja, todo mundo tem a oportunidade de Exato. participar de uma Isso prova. foi o Mundial de Sprint, né, cara? Foi de O sprint, de longa né? distância, você tem categorias, né, com idade mais avançada, mas aí já tem um ajuste de distâncias e tal. Mas essas provas de travessias, né, que a gente chama ou de ultra endurance, né? Mas no Mundial geralmente é o quê? 26 km, né? São 26. É o Mundial de Maratona, né? Maratona. São 26. Mas, cara, a Hawaii Kinui, para fazer a Hawaii Kinui, eu já tinha feito Volta ao Morro de São Paulo, que é uma prova de troca. As maiores provas do Brasil. Sai de Salvador a Morro, né? É isso? Salvador Morro de São Paulo, não, fiz depois, na verdade. Mas eu tinha feito Volta de Santa Amaro, né? São 75 quilômetros com troca. Tem Salvador Morro de São Paulo, 62 quilômetros sem troca, sem fazer sem full, troca. E é uma prova muito mental, cara. No ano, a gente fez essa prova em 2019, assim, foi extremo. Lério tava, inclusive, na voga. Eu era o banco 2, Lério na voga. Tava o Robert, fez o banco 4 com a gente. Robert quebrou. Ele falou, acho que ele falou. Foi essa que quebrou, que Carlão que rebocou? Carlão briga com ele, né? Essa aí. Tava Lélio na voga, eu no 2, Fernandão Bolsanello no 3, Robert, Carlão e Vitor Galo. Que era do líder do Vitória Varra também. Cara, foi uma prova extrema, porque assim, tava 40 graus, sem vento nenhum, 40 graus de temperatura, sem vento nenhum. Mar sem ondulação nenhuma, não tinha vento, tinha onda. Um sol, uma nuvem no céu. E, cara, a sensação térmica, tipo assim, devia estar de uns 42, 44 graus. Teve uma hora na prova que o Bolsanello no banco 3 bateu o remo assim pra jogar água. A gente faz isso, né, na remada. Lá, a imagem lá. Essa daí, ó. A Laís vem chegando. De lá, Shell do lado lá. O atirado ali no banco 3. Primeira cutucada, ó. Primeira cutucada, eu olhei. Deu uma cutucada com a cotoveladinha. Aí depois tem uma outra imagem. Não, o outro vídeo, cara, eu acho que eu nem botei. Não, tem um outro vídeo que eu cortei antes. Tirei o remo. Olha lá, empurrou. Empurrei a canoa. Mas tem uma hora que você empurra mais lá. Eu acho que essa aí eu não vou dar entrei, né? Tem um terceiro que eu pego ali empurra assim. Sai pra lá, chovar. Cara, os caras fizeram 2 trocas. Pularam. Já frio na frente, né? Impressionante. Cara, mas isso que é enriquecedor, né, cara? É essa experiência que você vê. E o mais engraçado que todo mundo fala também, né? Que não adianta você olha, você copia, você assiste vídeo e tal. E, cara, não consegue fazer igual, né? Cara, tem que sentir na pele. Cara, você tem que... hands-on, né? Isso é metodologia de aprendizado. Cara, você tem que vivenciar, tem que ir pra água, repetir. Criar conexões sinápticas, né? Criar, mecanizar um movimento certo, que às vezes você também pode aprender um movimento errado, né? Que é o que mais acontece na maioria das escolas. Isso aí acho que muita gente passa por isso, né? O problema hoje de você entrar numa escola, muitas vezes, que você tem... Porque tem aquele negócio, não é nem culpa muitas vezes da escola, porque a escola tem, né, algumas que têm essa veia de ensinar direito, ensinar para corrigir, né, preparar realmente um atleta, né, uma pessoa para poder remar. E tem aquelas que são de passeio. Né, que tá ali, ó, vou me preocupar com sua segurança. Tá remando errado, tá jogando, não tá fazendo as coisas certas, não tem problema não, deixa ele se divertir. Não sei se vai voltar. Tá curtindo, né? A chamada contemplativa, né? E tem essas situações. Eu acho que as pessoas têm que identificar isso, o que querem, pelo menos, né? E para saber qual escola ir, né, cara? Porque isso é fundamental, porque para corrigir é difícil. A desconstrução do movimento errado para um reaprendizado é mais complicado. É muito difícil. Mas isso eu vejo isso hoje, o Alessandro, como um grande desafio para o líder de base, para o gestor. Porque às vezes ele vai ter os 2 perfis, né? Sim. O perfil competitivo, que quer competir, que quer resultado, que se dedica fora e dentro da água para tal. O programa, né, a parte financeira para investimento, às vezes corre atrás para captar patrocínio, enfim, tem isso. Mas aí eu acho que peca, né? Quando chega nessa hora do cara ter que correr atrás não é toda escola que faz isso. Lá no clube a gente tem, acho que a gente consegue isso, primeiro pelo tempo de casa, né? Aí tem um perfil também de Carlão, que ele é muito competitivo. Ele é muito competitivo. Mas quando eu comecei era muito isso, tá? Porque tinha, cara, uma rivalidade. Quando eu comecei tinham 3 clubes.
E os clubes foram surgindo de dissidências Sim, de um sim. clube original, que foi Vitória Vaá. Vitória Vaá, Canoa da Ilha e Ítalo. E, cara, o time Master tinha uma rixa, uma rivalidade mais saudável, óbvio, né? Vitória Vaá e Ítalo, cara, sem precedentes. O grande desafio do líder de base hoje é esse. Sim. É entender qual é o core business, né? Qual é o business da base? É passeio? É só passeio? Sim. É só competição? Que eu também acho que não tem que ser. Você tem que tratar aquilo como um business hoje. Sim. As pessoas buscam isso. Você está prestando um serviço. Uhum. Então você precisa ter os quesitos ali: segurança, competência técnica, equipamento, uma série de coisas. E isso é um grande desafio para os gestores. E principalmente pelo crescimento e evolução do esporte em nível nacional, cara. Você tem que alinhar as expectativas para não gerar as frustrações também dentro da própria Tem, cara. dos participantes ali, dos integrantes do clube, né, da escola. Uhum. Né? Mas, cara, essa evolução é constante, cara. Esse processo é um processo que nunca acaba. O aprendizado é diário e a canoa, ela proporciona muito isso. Muito, cara. Cada dia que você sai para remar tá uma condição diferente, às vezes você tá num dia diferente, né, ou mais cansado, ou com alguma situação Dormiu de trabalho, se alimentou não mal. dormiu tão mal, tão bem, enfim. Cada dia é um dia e o processo de aprendizado, ele nunca para, nunca acaba. Aham. O remo de V1 desde 2017, né? E eu comprei uma V1, foi logo no finalzinho do ano. A minha V1 foi se não me engano, a terceira V1 daqui do estado. A primeira foi do Gustavo, do Gus, que teve aqui com vocês. Tinha uma outra e essa que foi a minha. Eu comprei de segunda mão, comprei ela usada, uma Evolution. E aí, cara, aquela coisa, cara, comprei uma V1, pô, eu já remava de OC1 e tal, pegava onda, né? Só que é outro barco, é outra embarcação. A gente brinca que avião tem vontade própria, né? E tem, né? É. E tem. É a pergunta aí, tem mesmo? Ou é questão de. Cara, você precisa entender e se conectar não só com a canoa, mas com tudo que está em volta, assim. É engraçado. Hoje mesmo no treino, saindo do treino, eu estava comentando sobre o treino, né? Aí a pessoa veio, um amigo veio e falou assim, cara, tem que ter muita concentração, né? Eu falei, cara, você precisa estar conectado e entender tudo que está à tua volta. Não só você, não só o barco, não só, né, o barco, a embarcação que você está, nem só o remo que está na sua mão. Mas tem que entender corrente, a, a direção de vento, a condição meteorológica que você tem. Maré, enfim, é um conjunto de fatores, ondulação, é um conjunto de fatores que para você chegar num nível de segurança, de entender aonde você está ali com a canoa, aonde você quer que a canoa vá, aonde você vai colocar, isso leva tempo. E muitas vezes, mesmo sabendo, dependendo da condição, você vai penar para dar um direcionamento ali para a canoa. Simples assim. Conta aí pra gente como é que foi lá as suas. Então, aí eu saí da guarderia, putz, era véspera de Natal, era dia de Natal, dia 24 de dezembro, família organizando aquelas coisas e tal, já tinha feito a minha função, né, que era comprar umas coisas, aí tava uma bagunça em casa, falei, cara, vou dar uma remada, vou botar meu barco novo na água. Aí fui lá na guarderia, amarrei a canoa, botei a canoa na água, a parada tava cheia, falei, putz, eu vou dar a volta na Ilha do Frade. E, pô, já remava tinha 3 anos que eu já remava. Não, de OC6. Não, eu remava de OC6, remava de OC1. de OC1 e de OC6. É outra pegada, né? Aí eu falei, ó, eu vou Tiro de letra, né? Pô, e Só era de de só dar uma tarde, tipo voltinha. assim, era 4 e pouco da tarde, Ventória bombando, aquele vento, né? Pô, vou dar só uma voltinha nele do Frade só pra sentir a canoa, sair dali da guarderia. Cara, quando eu cheguei no espaço, assim, entre a Ilha do Boi e a Ilha do Frade, cara, a canoa começou a ir pra fora e eu querendo virar, não conseguia, plum, virei. Rule. Aí nunca tinha desvirado, voltado um rule, não sabia como é que fazia. Aí virei a canoa, água, esgotei a água, forçando para remar para o lado, era para um rule de novo. Resumindo, eu fiquei quase uma meia hora ali entre a Ilha do Boi e a Ilha do Frade, desisti da volta na Ilha do Frade e voltei para a guarderia.
Eu Isso foi a passei por minha isso também. primeira. Todo mundo tem uma história dessa. Cara. Todo mundo tem uma história dessa. Mas, ó, eu passei sufoco, eu fiquei com medo, comecei a chamar Deus. É. Eu falei assim, eu fui atrevido, né? Fui assim no começo, eu falei assim, vou até um pouquinho mais lá pro Cambori, Uhum. mais um pouquinho mais agitado, ventando, né? É. Cara, e foi isso. Aí eu comecei a quando eu comecei a remar, eu não virava, cara. A canoa não virava. É. Entendeu? E eu botando força, comecei a ficar cansado, Uhum. né? Eu falei, eu comecei a entrar em desespero, cara. Não cheguei a ter o Rulho, eu tenho minhas neuras também, né? De tubarão, essas coisas. É mesmo? Tem, cara, eu tenho minhas. Eita, é. Aí eu comecei, cara, aquilo bateu uma crise de ansiedade em mim também, eu fiquei nervoso. Parei, cara, fiquei uns minutinhos orando ali, É. pedindo a Deus. Tem que ter, Tá? tem, é. E foi aonde que acalmei, aí vinha, Ah. coisa veio, aí fui devagar, né? Demorei pra caramba pra chegar, mas passei esse sufoco, cara. Cara, e isso a segurança algo muito importante dentro do nosso esporte, né? Tem outra história engraçada, cara. Um Eu conhecido. acho que não deve nunca ninguém ser individual, tirando os profissionais que já estão há muito tempo, né, que já treinam como vocês, né? Mas, assim, de preferência tentar fazer remar junto, né, cara? Muitas canoas. Isso. É igual mergulho. Ontem mesmo, você viu o que aconteceu lá? Acho que foi com vocês, o Vitória, lá, que aconteceu o lance do reboque. Não, acho que não foi lá. Não, foi pessoa da Trip. Pessoa da Trip mesmo. Deu um problema na canoa nossa, C2, quebrou o iaco, Uhum. né? Do meio do mar, né? E na roubada, aí passou uma V1, né? Socorreu, Uhum. não tinha como amarrar, ajeitar. Aí pulou uma da C2. Cara, foi a junção. Uma veio juntando as duas e as duas remando uma em cada. Então, Doideira. já aconteceu Imagina você numa dessa, não tem ninguém no mar. Já aconteceu uma situação dessa, sorte que a gente estava junto, eu inclusive ajudei no resgate. A gente fez um catamarã com a V1, na verdade ficou um trimarã com a V1, botamos uma ama dentro de uma das canoas, aliás, amarramos no iaco assim. E, cara, você precisa ter calma nessas situações. Pois é, mas imagina se você não tiver com ninguém, cara. E tem que ter experiência, né? dependendo da situação, dependendo do, enfim, se teve sei lá, se rachou o casco, por exemplo, entra água, não é estanque, assim, né? Mas tem uma situação engraçada, cara. Conta. Engraçado que eu tô doido pra ouvir. Uma das primeiras saídas, né, de um conhecido nosso também. Cara, ele saiu de V1, foi ali em direção a Cambori, e a maré tava jogando, tá muito vento jogando pra fora, né, cara? Meio que o vento de norte, assim, jogando pra fora. E aí ele foi indo, começou a bater o desespero. A sorte dele, que passou um barco de pescador, tava passando um pau de pescador. Aí ele acenou. Aí o cara, não, vou te ajudar a socorrer. Não, jogou uma corda. Aí quando jogou a corda pra cá, olha isso. Que mico, cara. O cara amarrou a corda no pescoço. Expulso, cara. Queria se enforcar ele. Cara, essa história é conhecidíssima. Fala sério, não vou falar não. Tá, né? Conhecidíssima história. Sério. Amarrou a corda no pescoço pra Mas ser por que ele fez isso no pescoço? Não sei, cara, não sei. Né? Amarrou no pescoço, cara. Vê se pode um negócio desse. Tá Também. loucura, cara. E tem muita história, cara. Muita história. Falando assim, trazendo de novo pra questão da segurança, né? A importância de você fazer leitura de mar, entender qual o sentido que você vai tomar para fazer um treino o mais seguro possível. Mesmo você tendo experiência, às vezes você está sujeito, como já aconteceu, por exemplo, a gente tá saindo ali, passando perto da galheta, ondulação pesada entrou uma série, a gente conseguiu passar uma passadora na terceira ondulação, na terceira onda, a canoa estável, mas os dois iacos quebraram e a canoa virou para dentro. Normalmente o rule, ele né, casco, faz o rule, né? Foi assim, como, cara? Pra dentro, cara. E aí? Virou para dentro. Aí ficaram só as amas, então, boiando. Ficou a ama com metade do iaco, todo quebrado. As duas metades dos dois iacos quebrados e a outra metade presa na canoa. A canoa virou, começou a afundar e ondulação batendo. Então, você precisa ter calma para entender a situação e ver como é que você vai resolver aquela situação. Cara, foi uma situação que, se não tivesse as pessoas que estavam com experiência, né, a gente poderia ter tido algo mais severo assim acontecendo. Mas tem muito isso, né, cara? A falta de experiência. Muita gente se atreve, né, cara? Nesse dia, o que eu fiz, né? Depois que estava meio que tudo sob controle, a gente conseguiu afastar a canoa da pedra, recolhermos os equipamentos, né, remo e tal.
eu subi na ama e fui remando igual a prancha de surf na ama, em direção à guarderia. E uma sorte, Onde que vocês estavam? a gente estava por trás da gaeta ali, né? Aham. Aí eu fui voltando remando na ama e tava passando uma canoa do Ítalo. E é engraçado essa história porque nessa época ainda tinha uma rivalidade grande, né? E depois fui brincando com os caras, com formiga. Outro dia a gente até fez uma remada, todo mundo do... Mas nessas horas todo mundo, né? Moleste. essa. Mas falando, pô, aquele dia deu vontade de deixar vocês pra lá. E aí, cara, a gente botou a ama pra cima do AC6, aí conseguiu uma outra canoa, consegui chegar na guarderia, aí a gente conseguiu acionar um socorro, aí foi mobilização toda, capitania, viemos com o bote da guarderia, rebocamos a canoa pra prainha ali do lado, a praia da esquerda da Ilha do Boi, enfim. Conseguimos resolver a situação. Tava Mas todo mundo de colete? Cara, não tava. Não tava. Isso eu faço esse meia-culpa. Aliás, Não, ninguém, imagina, mas pouquíssimas a gente, pessoas. a gente geralmente quando a gente fala sobre esse assunto, inclusive até lá fora eles estão começando a usar mais agora, por incrível que pareça, né? Porque eles são, né, já pioneiros em tudo e estão, né, na contramão da coisa, né? Mudando, né, a onda, mas é uma coisa que realmente acontece muito aqui. Geralmente você vê que o cara quando sai sem, principalmente individual, né, sem colete, sem nada, é um cara que se garante muito, que sabe que é Sim. tranquilo, que é bom. Sem camisa, sem colete, sem nada, né? Mas, cara, é um risco. É risco e, assim, eu acho que vai muito de uma autopercepção, um autoconhecimento, a consciência, né? E você falou um lance que é interessante de procurar sempre sair junto, Uhum. né? Sempre que possível sair com alguém. Você não sabe, às vezes a pessoa pode ter um mal súbito, se sentir mal, passar mal, ou quebrou um equipamento, e você estando com alguém, eu acho que facilita muito na resolução, né? Hoje, uma coisa que muita gente faz é sair para remar com um telefone celular, né? Coloca ali na caixa estanque, ou dentro da UCC, dentro do balde ali, sempre tem um celular na canoa, e isso facilita qualquer acionamento em termos de socorro. Eu não sou mais especialista e faço um meia-culpa, normalmente não remo de colete, mas a gente vê uma importância muito grande em seguir esses preceitos de segurança. Sim, porque tem fatores outros também, né? A gente tem que entender que é uma embarcação, que ela tem que ter um certo cuidado, né? Ela tem que ter manutenção, Exato. né? Tem que estar tudo sempre ali. Você que remou de OC1, né? Você sabe que ali tem toda uma engenharia, né? Sim. Né? Que se, por exemplo, estourar um cabo de aço daquele ali, como é que você vai fazer? Exatamente. Né? Como é que vai fazer? O leme vai ficar solto ou não vai ter leme? Como é que você vai remar? Exatamente. As pessoas que ainda não têm muita experiência, tentar remar principalmente em local abrigado. E aqui em Vitória a gente tem essa possibilidade, né? A geografia permite, tem a Bahia, tem aquela região ali entre os Cachorros e Ilha do Frade e Ilha do Boi, é uma ferradura que a gente chama, né? Que faz aquele circuito ali. E Vitória é uma baía. Então, quando o mar está muito grande, você vai para o mangue, você consegue algumas rotas alternativas para fazer um treino assim com um padrão de segurança um pouco mais desejado, assim, um pouco melhor. Entendeu? Como é que tá o preparativo? Você vai participar da V1S? Cara, não vou. Pô, fala sério. Não vou, cara. Sério. Cara, Assim, eu tô... Uma expectativa grande nela, assim, né? Cara, E o mar ali é complicado. o mar de Setiba é hard. Normalmente é mais... Tá todo mundo falando isso. cara. É pesado. Quando teve uma etapa do estadual lá, uma ou duas etapas do estadual lá, por compromisso de trabalho, não pude participar. E agora a V1S é a mesma coisa, né? Vou viajar, não vou correr a primeira etapa do estadual. Eu também não. Não. Vou para um congresso Fora fora. tem jeito, né? É. Tá mais com essa agenda sua. A ordem é essa: família, trabalho e a canoa. Às vezes a gente dá uma burrada, né? não levar a família junto, faz uma manobra ali, mas a ordem prioritária sempre é essa. No meu caso, eu dou muita sorte que Suzane, né, minha esposa, rema também. Então a gente viaja direto para as competições, competimos, fomos vice no Brasileiro 50 a mais aí na mista agora, lá em Ilhabela. Que legal, cara. Pô, vice os dois, né? Foi bem legal, cara. E
E ela faz há quanto tempo? Suzane logo Ela te depois, acompanha cara. desde cedo? Logo depois, já foi para o Mundial, já ganhou o Pan-Americano 2 vezes, foi vice-campeã pan-americana, vice-brasileira. Ah, que top. Formar melhor de chamar ela pra bancada também. Tá vendo? A guia que ela adora falar. Sério, meu? Nossa, legal, cara. Gosto de conversar, cara. Muito bom, muito bom. Sempre tem umas histórias muito bacanas, assim, né, cara? Mas aí o que eu só ia concluir que, assim, o ano passado foi um ano de transição, assim, da Master para Super Master, né? A gente teve algumas outras Qual a situações. diferença disso aí? Explica aí, da Master para Super Master. Cara, então, Master 40 é faixa etária que vai de 40 até 49 anos. No ano que você faz 50 anos, você já pode concorrer na categoria Master 50, que é a Super Master, né? Que a gente chama. Então, ano retrasado, né, com 49, eu fiz a transição para os 50, para a categoria 50 a mais. Mas o que acontece? Lá no clube a gente não tinha ainda um time, uma composição de remadores com 50 a mais, com nível competitivo igual vinha acontecendo já na 40 a mais. E eu todo ano eu estou participando de competições fora, né? Eu acho que todos os brasileiros, né? Hoje o time 1 de 50 a mais lá No clube, lá no Vitória tem quantos times, na verdade? de 50 a mais, cara, então, tem muita gente envelhecendo muito, né? Aham, Então hoje a gente tá com completinho, assim, dois a três times. Dois times. Legal. Dois times completos. Muito legal. E aí o Carlão estabelece lá os critérios, faz tomada de tempo, é importantíssimo, cara. Cara, essa tomada de tempo de Carlão é interessante, cara. Que ele coloca o povo pra fazer tudo individual, né, na tomada. Isso aí. Quem não tem experiência vai ter que passar a ter. Passa na marra. Ou compra canoa, aluga canoa, Cara, faz achei aula maneiro, particular. muito doido isso. Cara, até É legal isso. Cara, porque tem diferença, né? Não tem jeito. Né? Você passa a ter uma visão completamente diferente e é aplicável. Tem. Eu vejo, pelo menos assim, que é totalmente aplicável, né? O que você tem de experiência da V1, você leva para VC de uma forma muito... Você vê assim também? Muito, cara. Eu sou muito pragmático nisso. Se você é capaz de se carregar em um nível bom, você tem grande chance de agregar dentro de um time. E em qualquer banco, né? Não teoricamente. Tirando o Leme. Assim, existe. Cara, porque o Leme de certa forma, você faz lá também, mas da coletiva é diferente. Tem especificidades ali, características biomecânicas. Normalmente as pessoas mais altas ficam ali no meio, os mais pesados ficam no meio. Também. É por uma questão de distribuição de peso na canoa, mas isso depende muito da composição, da estruturação do time, né? O Robert falou muito disso, o Lélio falou disso aqui no último podcast, né? São pessoas que hoje em dia estão com um nível aqui para o estado muito diferenciado, mas é importante só para você ter ideia, cara, lá no Tahiti, em 2017, quando a gente foi para Hawaii Nui, a gente ficou treinando uma semana, eu nunca tinha remado de V6. Aí você treinou com os taitianos lá? Treinando. Sua equipe lá foi como? Tinha quantos brasileiros? A gente ficou com os taitianos. Nós fomos na casa dos taitianos lá. Nós éramos 6. Mas na canoa lá na V6 era 6 brasileiros, não, né? Não. Não. Como é que era a formação? Então, as duas primeiras etapas a gente fez com um Voga e um Leme taitianos. Ah, legal. Porque a gente não conhecia a navegação. Sim, legal. Nada. Aliás, todas as etapas, o Voga foi as 3 etapas, né, da Hawaii Nui, o Voga foi taitiano. Então, você conseguiram acompanhar bem o ritmo dele, né? Cara, um monstro, né, cara? Um monstro alto, disposição. É mesmo, alto e na frente ali, cara. Cara, hoje em dia você pega os times assim com uma característica de uma composição física mais longilínea. Claro que tem um ou outro que destoa um pouco, mas os atletas de mais alto nível lá fora, todos têm a tendência mais alta. Você pega esses caras aí, ó, Topuria King, Hiromana, o próprio Manuté, o Kevin tem 1,85 m, cara. O Robert tem 1,90 m, eu acho, 1,92 m, assim, entendeu? E isso te dá alcance, as envergaduras, mais tempo de água, de água, né, cara, eu acho. E para equiparar um indivíduo que tem uma estatura mais baixa, e eu, por incrível que pareça, eu me considero um cara baixo, eu tenho 1,80 m, para canoa. É mesmo? Então ferrou. Tô mais ou menos, sou 2 centímetros eu abaixo. tenho uma relação peso-força muito legal, mas eu não sou um cara gigante, altão, não. Os nossos bancos 3 e 4 do Supermada, no nosso time, normalmente eu faço banco 3 ou Voga. Eu também faço mais. E aí, o Fernandão
é alto, né? O Alessandro também é alto. Eu sou o terceiro em altura do time. O nosso Leme é mais baixo, né? Que veio agora para a composição do time, digamos, time principal, 50 a mais. Mas o processo... Como é que vocês foram, brasileiro? Cara, a gente ficou em quarto, cara. Quarto, né? Mas foi um Show resultado, cara. resultado. Cara, ano passado a gente ficou em sétimo. Não foi o início de uma composição de time. Esse ano é todo mundo comprometidaço. Fizemos uma tomada de tempo, fizemos lá a seleção toda, distribuímos o peso. A gente fez uma mudança, eu fui para a Voga. Mudamos, embora eu acho que eu me renda um pouco melhor assim para nossa composição no motor ali no meio e por leitura de mar e tal. Mas foi um resultado muito bom, cara. E tem que ter alguns critérios de seleção, tem que ter alinhamento, né, físico. Eu sempre brinco assim, os times de competição, eles têm que... Você não precisa andar colado com quem anda na frente. Você não pode ter uma distância muito grande. Você tem que andar em bloco, cara. Quanto mais uniforme for esse bloco, maior a chance de você conseguir fazer um refinamento de movimento, de dar andamento da canoa, de alinhar. Rapaz, a experiência é tudo, né, cara? Você vê o que a gente falou, né, no Rogério Mendes, né, a questão da meta também, desse processo todo de competição, né? Pô, estão voando tudo à frente, né, cara? Você vê, por mais assim que a gente vê, né, o Marina, eu acho que é um time, ele, assim, muita gente acha que vai demorar muito para chegar ainda no, né, a bater de frente mesmo com o Renalu, com o Renalu, com o Mirage. Mirage, né? Mirage, né? Acho que vou demorar muito, mas, cara, pelo que a gente viu nesse último aí, não sei, hein, cara. A galera vai ver aí, ó. Cara, vai ser, acho que vai ser. Coloco as minhas fichas aí, não. Porque eu em alguns momentos na competição, e fora assim, né, não tem assim questão de preferência, né, eu gosto de ver uma boa remada, uma boa disputa, né, independente da amizade que a gente tem, do conhecimento, mas pelo que eu vi ali, a gente viu um remadão muito forte, né, cara, deles. Muito intenso. Cara, você olhava assim, de imagens aéreas de drone assim, cara, aquelas batidas, mesmo que era trabalhada, né, eles iam com um longão e aquelas batidas muito forte, intensa. Cara, muito tempo na frente até andando no Mirage, que eu falei, cara, vamos ganhar. Eu posso estar errado, tá? Mas eu vejo uma possibilidade de chegada um pouco mais rápida no nivelamento de rendimento, num pareamento de rendimento, de andamento, principalmente por conta da condição física e idade da galera que está chegando para essa composição do Marina. Eu também acho. E Robert também fez uma seleção, assim. Robert conhece, né, cara? Conhece bem. Não, o cara tá com 4 temporadas de Tahiti. Ele sabe identificar o remador. Exatamente. Ele sabe olhar e falar, cara, eu vou tirar um bom proveito disso aqui. Ó, e você falou uma frase interessante. Tem um amigo, um grande amigo que rema com a gente lá, o Patrick Fishman, que ele fala assim, cara, você tem que observar o peão. Observar o peão. Ele é engenheiro de obra mesmo, enfim, ele é da Vale, e ele fala, cara, você tem que observar o peão. Cara, você tem que ver o que os melhores estão fazendo e tentar buscar, dentro das suas limitações, dos seus objetivos, da sua condição, pelo menos observar e tentar fazer aquilo ali. Porque, cara, se aquilo dá certo, se ele tá fazendo aquilo, tá dando certo para ele, pode ser que dê certo para você. Então, dentro a tendência de dar é grande, né? Então, cara, tem 2, 3 anos, não passa disso, eu tava fazendo clínica de V1 com o Robert, cara. Depois de quase 10 anos de canoa, fazendo clínica de V1 pra... Cara, e Robert é um garoto ainda, né, cara? Robert tem 28 anos, né, cara? O cara tem muito a crescer ainda e tudo. Mas é onde que eu falo também, ainda pesa muito a experiência do outro lado lá, né? O conhecimento, todo o investimento também. Sim. Que tem, né? Que eu acho que isso é importante. Né? Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer aí, né? Eu tô vendo essa geração nova também vindo aí. E vão fazer muita frente, viu? Com essa geração, esses garotos novos que estão surgindo. Eu faço uma aposta aí de que esse tempo para pareamento de resultados seja mais curto, cara. Parecer um do brasileiro também vejo. Entre 1 e 2 anos. Também vejo. 1 e 2 anos. Eu já fiz, né? Principalmente nas distâncias maiores, né? Tem time do Rio Guanabara, cara, os garotos voaram no desafio da ilha do ano passado, né? Aquela prova de 85 quilômetros, cara, os moleques voaram.
Tem a garotada que o Robert está trazendo agora, Filipinho, essa Sim. galera aí também, os moleques despontaram aí, fizeram Não, eles fizeram uma remada que você pensa que até os taitianos lá que remaram com o Robson lá, viram eles. Exatamente. Queriam remar com eles. Exatamente. Os garotos, cara. E o vigor, né, cara? Os moleques têm 19, 20 anos. Esses meninos vão voar, cara. Vão voar. Daqui a pouco o Robert já vai ser considerado. Coroa aqui, ó. Fica aí, ó, só dando aula, velho. Mas acho que vai demorar muito para acontecer isso. Exatamente. Bom, vamos deixar esse tempo aí, cara. Nós já chegamos aí a um tempo bastante acima, né? Quase recorde, ó. Vai zerar, tá? Vai zerar o relógio. Pra você ter ideia. Vambora. Né? E isso é raro, cara, para uma pessoa só. Mas quando tem muito conteúdo, cara, ó. Aqui, ó, tem um monte de pergunta ainda que ficou. Vamos gravar outro podcast. Vamos gravar outro podcast, cara. Mas o espaço aqui, cara, é nosso, né, cara? A hora que você precisar, tá aqui também à disposição. Show, maravilha. Né? Mas eu quero deixar essa oportunidade para você falar, o que tiver que falar, as considerações finais, falar dos produtos, do que você quiser, irmão. Quero agradecer muito aí o convite. A gente nunca tinha tido oportunidade de com certeza, né, de bater papo assim. Então, cara, parabenizar a iniciativa, né, cara? É bacana a gente ter um momento, né, um espaço para troca de informação, trazer as pessoas que estão envolvidas com o esporte, as que, mesmo que você não seja um atleta profissional, que você tenha um rendimento absurdo, mas que você seja uma pessoa que possa agregar em termos de conhecimento e servir de exemplo, né, cara? Sim. A gente, mesmo que a gente não queira, a gente acaba sendo um exemplo, um referencial para outras pessoas. Então, eu queria te parabenizar aí pela iniciativa de estruturar o podcast, né? Eu sei, já fui muito comercial, já fiz muito evento, sei quanto é difícil a gente estruturar isso tudo, né? Poder contar com patrocinadores, né? Tô vendo aqui a Asterix ali, que é patrocinador de vocês. Sim, quando eu fui parte do comercial da Vitafor, e eu comecei eu acompanhei a evolução, o crescimento deles aqui no estado, né? O Léo, o Bruno, o Lucas, enfim, são parceiraços também. Meu parceirão, meu vizinho. Agradecer sempre a participação, o apoio aí dos patrocinadores. Sim, Vitor, cara, meus primeiros remos foram da Rumo, né? Tava brincando, até há pouco eu encontrei com ele, meu primeiro remo era igual uma pá de pizza, cara. Eu achava que o remo tinha que ser gigante. Isso é verdade. Ou leve, você é mal leve. E é um cara que tem muito conhecimento, tá há muitos anos conhecidaço no VAR Nacional. Assistir o podcast também foi muito legal. Enfim, sempre poder contar com os patrocinadores e dar espaço para as pessoas virem aqui compartilhar um pouco de conhecimento. A Vitafor é uma empresa que eu já faço parte assim, do time há muitos anos, e a gente tem uma preocupação de trazer suplementos, né, voltados para a saúde, a parte clínica, a parte esportiva, com muita estética, com muita qualidade. A gente tem uma linha extensa de suplementos. Estamos lançando recentemente, né? A gente teve a incorporação aí de duas outros grupos para fazer parte do grupo, duas outras marcas. A Vita Power, que é uma marca muito conhecida, né? De pasta de amendoim com alguns acessórios aí, tem pasta proteica, enfim. E a Fits aí, que é uma linha nova aí de barrinhas de proteína e outros produtos que estão prestes a ser lançados aí na área de com sabores mais indulgentes aí, barra proteica, enfim, tem outras novidades. A gente acabou de voltar de uma feira lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E vamos... Cara, você viaja o mundo todo, né, cara? Cara, eu viajo bastante. Eu vi lá seu inglês lá fluente, falando. Eu falei, cara, o cara é o cara, velho. A gente tenta, né, cara? E vai assim, crescendo, tentando evoluir aí, ó, ao longo do tempo. Mas um bom Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Os contatos aí de rede social. Depois eu vou subir lá no meu Instagram, Nutricardo Sodré. Show. Né? Eu faço atendimento clínico. Você atende também online, né? Atendo online, atendo. Então, a gente, aproveita essa oportunidade, tá? Online, não é todo mundo que atende. Tá? E ter um cara desse nível, o negócio vai ser de achar a agenda dele, mas eu acho que consegue, hein? E aí, agenda aberta aqui em Vitória. Eu trabalho no espaço na Clínica Integrare, que a gente tem lá, tem médico também, que consegue fazer todo esse. Integrare fica onde? Aqui no centro da praia. Legal. É o último andar ali, 13º andar no centro da praia. Nossa. Em breves novidades aí da Clínica Integrare. E é isso, cara. Quero agradecer mais uma vez aí Tamo junto. o convite. Fechou, cara? Grande abraço, viu? Isso aí, gente, ó. Isso aí, gente. Foi um prazer, foi todo nosso, né? Você vê que esgotou o tempo, né? Já tá zerado de novo o nosso cronómetro, mas quando é bom é assim, né? Ainda mais quando é bom em solo, né? Tem que ter muita responsabilidade para ficar mais de 1h30 aqui falando, que tem muita história.
E olha que nem chegamos a todas elas, né? Cabe mais aí. Maravilha. Mas é isso, gente. Então, agradecer, né, mais uma vez a esse ferão aqui que está presente com a gente, que todo mundo pediu e está aí, né? E agradecer a vocês por estarem com a gente aqui até agora, né? A todos os meus patrocinadores, a Divulga Outdoor, a Késia Lima, psicoterapeuta, Asterix, Dr. Rodrigo Reis, né, nosso parceirão. Hoje eu tive lá, teve dois pacientes que foram lá com o Dr. Rodrigo lá, que saíram encantados também com ele. Cara, fera, sabe tudo, né? A Rumo, né, cara, que é a nossa parceira aí também, fera. Macarra Surf, eu tô, gente, olhando aqui, tá, para poder ficar mais fácil para poder falar, né, para vocês. São muitos São muitos patrocinadores. patrocinadores, né? Mas tem a Green for You, né, da nossa querida Ana, tem a Servix Engenharia, né? Por incrível que pareça, Servix Engenharia, né? Ele vai começar a remar com vocês lá no Vitória É do mesmo? Mar. Pô, legal. Seja bem-vindo aí. Cara, Mais um engenheiro integrante. fera aí. Macarra, né? Surf, que tem as expedições, as melhores que tem, né? E meu amigo, né? Rodrigo também, Muzi da J3, né? Parceirão, né? Que treina muitos atletas aí. Gente, agradecer a todos vocês aí, obrigado, meu local, todo mundo pelo apoio, né? E tamo aí, né? Daqui a pouco a gente tá de volta com mais gente fera. No próximo, nós vamos estar lá com a Canoa Viva, cara, Ó, né? Vamos legal. trazer o Canoa Viva para cá, né? Que é um projeto, né, social muito legal, né? Com o Márcio Junqueira, né? Na frente desse processo, com a ONG lá junto com a Vale, né? Que vai ser um bate-papo muito maneiro. Bom, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.